ferramentas digitais. Vamos falar sobre implantação de ferramentas digitais para aperfeiçoamento das capacidades gerenciais e assistenciais de uma clínica online. Entre essas ferramentas temos agendamento online, prontuário eletrônico, pesquisa de satisfação, sistema médico em nuvem, assinatura e prescrição digital. Tudo isso é importante na relação entre profissional da saúde e paciente. E para desenvolver esse tema, contribuindo de maneira valiosa com o nosso aprendizado e nos presenteando com o seu conhecimento e experiência, é com enorme satisfação e orgulho que eu converso com o Dr. César Bizelli Ferreira. Médico intensivista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, com especialização em cuidados paliativos, o Dr. César se dedicou de 2017 a 2019 a projetos de inovação e telemedicina no Hospital Sírio-Libanês. E desde 2019 é médico do time de saúde da Alice, startup, plano de saúde que dá acesso aos melhores hospitais, especialistas e laboratórios, todos conectados ao sistema Alice, que é sobretudo um serviço especializado, personalizado, coordenado por profissionais da saúde que colocam o paciente no centro de tudo. Dr. César, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, é um enorme prazer tê-lo conosco. Obrigado a você, Samuel, obrigado pela oportunidade de poder conversar com você e com todos os alunos, né? É uma satisfação poder contar um pouco da minha experiência e dividir, quem sabe inspirar outras pessoas a ajudar a transformar o país, né, e a saúde do nosso país. Doutor, para a gente começar, me conta um pouco, né? A gente gostaria de saber um pouco sobre a sua experiência em relação à implantação de ferramentas digitais para o aperfeiçoamento das capacidades gerenciais e assistenciais de uma clínica online. Legal. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu sou médico de UTI, né? Médico intensivista, trabalhando no Hospital das Clínicas, e ali foi a primeira experiência que eu tive com ferramentas. A gente começou a construir um prontuário para ver os pacientes da UTI. A gente percebeu que o problema não era só nosso, a gente montou uma primeira startup entre alguns médicos e algumas pessoas extra da área de saúde também para conseguir construir um primeiro prontuário eletrônico. Essa experiência foi muito importante na minha vida, isso lá para 2012, se eu não estou enganado agora, a gente começou a construir esse prontuário, e acho que o grande aprendizado que eu tive nessa época é que, sim, as ferramentas digitais são muito importantes, é muito difícil de construir, e até eu conto com uma bastante tranquilidade, não deu certo essa startup, e aprender nos erros é uma das grandes capacidades de inovação. Eu segui a minha trajetória, continuei no Sírio-Libanês como intensivista e paliativista, então eu cuidava de pacientes na fase final de vida, isso foi importante por causa da UTI, para cuidar das pessoas, mas eu sentia uma necessidade de conseguir cuidar de mais gente e ampliar isso, e eu via que as ferramentas digitais eram a grande oportunidade, né? A gente está aqui hoje numa conversa digital, né? Então a gente vê como isso é útil na educação, a gente vê como isso é útil nos bancos, né? E a gente sabia que ia ser útil na área de saúde, e eu queria participar disso, né? Eis que abre uma proposta no Sírio para começar a estruturar o projeto de inovação do hospital. Eu me candidatei e lá eu tive a oportunidade, nos últimos anos, de trabalhar construindo projetos para o Sírio-Libanês e para o Ministério da Saúde que pudessem usar ferramentas digitais para melhorar a experiência do usuário e para disseminar a saúde, né? Sendo o mais importante, um projeto que a gente aprovou com o Ministério da Saúde. Então, as experiências que eu tive no Sírio foram interessantes. Uma para a gente melhorar a qualidade do atendimento em pacientes com AVC, né, sejam do próprio hospital, mas essencialmente para o Hospital do Grajaú, que é uma organização social que o Sírio coordena, e a gente integrou por videoconferência para que os médicos lá do pronto-socorro pudessem discutir com o neurologista do pronto-socorro do Sírio-Libanês em casos duvidosos para tomadas de decisão em casos de AVC, né? Tive vários aprendizados e depois eu posso ir dissecando aprendizados bons e ruins de cada projeto, porque eu acho que a gente tem que aprender com os erros e os acertos. Seguindo, a gente continuou com projetos, mas aí o grande projeto que a gente aprovou foi um projeto do Ministério da Saúde, que a gente conectava médicos especialistas com médicos da UBS de regiões do país para discutir casos que necessitavam de encaminhamento para o especialista.
Então, na prática, esse é um projeto que chama Regula Mais Brasil. A gente se inspirou num projeto do SUS, e o SUS tem grandes projetos de medicina desde 2009, se não estou enganado, que chama Telesaúde Brasil Redes. Tá? E tem grandes centros de desenvolvimento de tecnologia, sendo eles os mais importantes no Rio Grande do Sul, na Universidade do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, com projeto de eletrocardiograma, com projeto de cardiologia. São Paulo tem alguma coisa, e com o professor Chau. Goiás tem um projeto bastante importante com oftalmo, né? E no Nordeste, no Recife, tem um projeto bem importante associado à educação. Então, em Manaus tem um projeto interessante associado a populações ribeirinhas, populações indígenas. Isso é para mostrar que assim, essa tecnologia ela já vem sendo desenvolvida desde 2009, o SUS foi o principal investidor inicial, e hoje a gente percebe que o mercado privado também vem se apropriando dessas ferramentas, né? Olhando os projetos que já existiam e vendo o que já tinha dado certo, a gente viu na Universidade do Rio Grande do Sul um projeto que chamava Regula SUS. E esse projeto ele reduziu bastante a fila de espera nos pacientes do interior do Rio Grande do Sul que eram encaminhados para Porto Alegre. A gente levou para o Ministério da Saúde a oportunidade, por meio do Hospital Sírio-Libanês, o Sírio-Libanês é um hospital filantrópico que tem uma possibilidade de investir no SUS como uma parte da sua isenção fiscal. E aí foi aprovado um projeto para reproduzir esse modelo em 5 regiões do país de forma inicial. E eu participei da elaboração, da construção desse projeto. A gente iniciou por Porto Alegre, depois fomos para Belo Horizonte, Distrito Federal, toda a região do Amazonas, inclusive Manaus. E aí foi quando eu vim para Alice, mas o meu time que eu construí seguiu para o Recife, e agora outros hospitais estão seguindo para ir para outras regiões do país. Eu não sei exatamente agora quantas regiões estão indo, mas a ideia nossa era construir um projeto que fosse uma política nacional de saúde, não mais só um projeto. Tá? Esse projeto foi a menina dos meus olhos por muitos anos, até o momento que eu conheci a Alice. E a Alice foi a oportunidade que eu optei no final de sair do Sírio-Libanês para construir um novo sistema de saúde, um sistema de saúde inicialmente privado, né? Esse é uma empresa privada, mas que ele se baseia muito na visão do SUS, só que com muita tecnologia. Por que eu fiz essa tomada de decisão? Porque eu vejo que, às vezes, para grandes instituições como o SUS, né, é muito difícil fazer grandes mudanças, e eu acreditava que um time pequeno, menor, que hoje tem 92 pessoas, de alta capacidade, né, com conhecimentos extra-saúde, pudessem fazer essa revolução e chegar de volta ao SUS no futuro, para poder fazer uma alteração da saúde, porque o sistema precisa ser mudado. Né? O sistema precisa que a gente consiga levar a saúde para aqueles que mais precisam, ele precisa ter mais flexibilidade, ele precisa ter uma experiência melhor para o usuário, né? Então, e ele precisa ter um custo mais razoável. Né? E para poder levar esse desafio, tecnologia provavelmente é uma das principais soluções para chegar nisso. Com esse aprendizado que eu tive na implantação, talvez, assim por cima, deve ter sido falta de 8 a 10 projetos de telemedicina nesse tempo, é a experiência que eu tenho, que eu queria compartilhar com vocês nessa aula. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse sobre as vantagens, né, que o profissional de saúde tem ao usar as ferramentas digitais na telesaúde, mas destacando também, de acordo com a sua percepção, o que você tem observado, né, como você enxerga a aceitação do uso dessas ferramentas pelos profissionais da saúde e também pelos pacientes? Boa. Ótima pergunta. Eu vou começar até falando uma questão, e eu vou chegar nos profissionais de saúde, mas hoje todas as empresas de tecnologia de alta qualidade, ela tem por característica o foco no usuário. Né? Se a gente pegar a Amazon, por exemplo, a Amazon se destaca pelo um dos principais objetivos dela é uma obsessão pelo consumidor. Né? Então ela tem uma obsessão pelo usuário. No nosso caso é uma obsessão pelo paciente, pela pessoa que precisa ser cuidada. E assim, qual que é a grande vantagem do profissional de saúde utilizar essa ferramenta? Para mim, a principal vantagem é a gente conseguir acolher o usuário, a gente conseguir entregar para o usuário uma ferramenta moderna que ele possa ser cuidado de forma melhor. Né? E aí, o que é ser melhor cuidado? Né? Então, é claro que algumas, eu adoro tecnologia, mas eu entendo que aqui não é uma questão de substituição, e sim de acréscimo e modificação, né? Mas algumas questões são presenciais, e elas vão ter que ser.
sempre presenciais, mas nem todas, né? Então, o profissional do futuro que se destacará, ele tem que absorver essa tecnologia e utilizar a favor dele, né? E principalmente a favor do usuário, que assim vai ser a favor dele. E as pessoas vão atrás das pessoas as quais entregam os melhores produtos, né? Então, assim, a primeira resposta que eu dou, qual que é a grande vantagem para o usuário? É que as pessoas vão atrás de profissionais que consigam utilizar a tecnologia que tem hoje para ter uma qualidade de atendimento melhor. Vamos para a prática, que eu acho que é o jeito mais fácil de explicar isso, né? Então, eu gosto de alguns exemplos, eu posso ter vários aqui, mas acho que a fisioterapia é um desses exemplos que é magnífico. Eu, há uns 3, 4 anos atrás, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, no Congresso americano, e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu vi um profissional de fisioterapia me contando como que ele fazia, como que ele estava estudando fazer o tratamento fisioterápico lá. E eu acho que isso aqui se aplica muito ao nosso país. Então, hoje, nos melhores centros, as pessoas vão num fisioterapeuta 2, 3 vezes por semana num processo de reabilitação. E se a gente pudesse, por meio de tecnologia, que essa pessoa fizesse a reabilitação todos os dias, e aí o profissional de saúde tivesse um encontro presencial e os outros digitais, né? O que isso, como que seria digital? Isso inicialmente pode ser por câmera, vídeo, né, para fazer um encontro digital, mas muitas das vezes, talvez, nem todos necessitam do profissional estar online, né? Ele pode fazer isso digitalmente, gravar um vídeo e o outro profissional avaliar e dar um feedback para ele, né? Então, o que eu quero dizer? A gente pode otimizar os recursos, porque essa pessoa ela não precisa se deslocar para o fisioterapeuta não precisa se deslocar até a casa dessa pessoa, e ele pode ver mais pessoas. A pessoa hoje ela é atendida no melhor serviço por 2, 3 vezes por semana. Desse jeito ela pode ser vista todos os dias, né? Ela fazer atividade todos os dias, monitorada de alguma forma, né? E o que ele viu no final do estudo dele? Essas pessoas tiveram uma reabilitação melhor, e o fisioterapeuta, presencialmente, ele atendia só uma vez, então ele otimizava a agenda dele, a gente otimizava o número de pacientes que ele conseguia ver, e a pessoa tinha um desfecho melhor. Isso é usar a ferramenta de forma adequada. Então essa é uma resposta que eu dou, assim, quando a gente usa a ferramenta a favor, a gente pode ter grandes revoluções, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante de contar para as pessoas é a utilização dessas ferramentas começa a possibilitar que a área de saúde também se mude, né? E, por exemplo, hoje... Se reinvente, né? Desculpa. Se reinvente, perfeito. E olha que interessante, hoje, né, muitas pessoas estão discutindo home office, né? Quantos profissionais de saúde poderiam fazer home office, né, se não fosse pela telesaúde? Pouquíssimos, né? Hoje, eu conheço psiquiatras que estão indo morar na Bahia e fazendo todos os atendimentos diretamente da Bahia, né? Então, ele mora na frente da praia, a maior parte das pessoas queriam ser atendidas ou de manhã cedo, ou na hora do almoço, ou no final da tarde. A psiquiatra ela faz o atendimento de manhã, vai para a praia, volta, ela atende na hora do almoço, almoça um pouco mais tarde, aí ela atende alguns pacientes no final da noite e vai descansar, entende? Então ela pode ter uma qualidade de vida associado, o paciente também tem a qualidade de vida dele, né? E a gente quebra alguns paradigmas, né? Por exemplo, eu hoje tenho um serviço que funciona 24/7, né? Quer dizer, todo dia ele funciona dia e noite. Muita gente tem que ficar acordado à noite para fazer atendimentos como esse, né? Eu trabalho de plantão à noite. Poxa, por que não? A gente pode contratar um brasileiro que mora, por exemplo, lá na Austrália, e para ele é dia, né? Então eu não preciso mais que seja dia e noite. Então, assim, a gente consegue começar a reinventar muitos dos nossos problemas serem solucionados, porque tanto faz se a pessoa está a 1 quilômetro de distância ou a 1.000, 2.000 quilômetros de distância para atender essa pessoa digitalmente. É claro, e eu não tenho dificuldade de dizer que a gente vai ter limitações com as ferramentas digitais, mas a gente vai ter muitas possibilidades de ajudar as pessoas, né? Então, resumindo, né, eu acho que assim a grande vantagem para os profissionais de saúde é, atender melhor o seu usuário. E atender melhor o usuário é uma grande vantagem, porque isso diferencia esse profissional de saúde. O futuro está em quem atende melhor as pessoas, né? E qualquer profissional de saúde quer cuidar bem das pessoas. Então, assim, claro, né, eu repito várias vezes, porque senão as pessoas me entendem de forma errada, né? Às vezes, a gente não vai conseguir. E a melhor coisa que você tem é falar, olha, eu não consigo, por essa ferramenta, te atender. E eu preciso que você vá no pronto-socorro, tal. E as pessoas entendem isso. E aí, a segunda coisa é, a gente ganha a flexibilização do trabalho que muitas outras profissões têm.
né? Então, a gente é capaz de conseguir, hoje, ter trabalhos remotos e trabalhos de forma diferenciada por causa dessa tecnologia também. E por último, você perguntou como que as pessoas estão se absorvendo a tecnologia, né? Os usuários. Exato, viu, doutor? Porque, assim, se a gente pensar numa parcela dos brasileiros, por exemplo, para mim, eu gosto da ideia de um atendimento online pela questão da comodidade, a facilidade. Mas e aquela parcela dos brasileiros que, de repente, não estão adaptados ainda, né, às ferramentas digitais? Esse brasileiro, pensando nessa parcela, como que seria um desafio, né? Como que a gente faria isso, né? E aí eu te conto um pouco do projeto anterior que eu trabalhava, no Regula Mais Brasil, né, que a gente via as pessoas estavam na fila de espera e hoje a evolução desse projeto foi começar a atender pessoas à distância. Acho que uma das coisas que a gente às vezes não mapeia hoje o Brasil tem muitos celulares. Né? Assim, o número de pessoas que utilizam celulares no nosso país é uma coisa impressionante. Assim. Então, assim, essa tipo de tecnologia de voz, telefone, alguns com vídeo, a gente diversificou. Mensagens, capacidade de mandar mensagens. E quando a gente fala em telesaúde, eu acho que a gente tem que quebrar um paradigma que telesaúde, telemedicina não é videoconferência. Tá? Telesaúde é cuidar à distância. E esse cuidado ele pode ser feito por diferentes tipos de canais. Um canal sincrônico, como, por exemplo, videoconferência, é um canal ótimo para problemas específicos, né? De que eu preciso examinar e conversar com alguém. Mas, por exemplo, uma mensagem pode ser um excelente projeto, pode ser uma excelente solução para resolver vários dos nossos problemas. Né? Por exemplo, devolver uma informação para o usuário. Está agendado sua consulta, ou acabo de checar se os exames estão todos normais. A pessoa ela volta para a UBS para saber que seu exame de Papa Nicolau veio normal. Não faz o menor sentido isso. Eu consigo devolver essa mensagem para uma mensagem para essa pessoa e falar, vamos revisitar, vamos fazer um Papa Nicolau daqui 2 anos. Então, é uma mensagem. E eu substituo uma consulta de retorno para falar que está tudo normal por uma mensagem. E para o usuário é excelente, para o OBS é excelente, para o sistema é excelente. Então, assim, eu acho que ainda assim existem algumas limitações digitais. A gente se preocupa sempre muito com os idosos, mas que a gente percebe que nem sempre os idosos, por exemplo, os idosos se adaptam a alguns tipos de interações digitais, seja ela por telefone também, muito bem, né? E aí a gente vai, e assim, aquelas pessoas que não têm a possibilidade digital, de aproximação digital. E aí, que não tem celulares. E aí o que a gente percebe é que a gente pode transformar as unidades mais próximas em hubs, né, em locais que tenham tecnologia suficiente para que essa pessoa tenha acesso. Vou pôr na prática isso, né? Por exemplo, a gente fez projetos na Amazônia. E na Amazônia, o que a gente fazia? A UBS tinha uma antena parabólica que tinha uma antena digital ali, que tinha um sinal de internet, e ali a gente construiu um processo de videoconferência, que construiu isso foi o Ministério da Saúde, e ela podia ser vista por um médico de São Paulo. Então, eu possibilito que uma população ribeirinha que demora 15 dias para chegar, algumas regiões demoram 7, 15 dias para chegar em Manaus, eu consigo que essa pessoa tenha acesso a um especialista digital, né? Dentro do OBS dele, que ele chega em 2, 3 horas andando a pé. Então, assim, claro, não é perfeito, não é para todos, não é sempre, mas é só o começo de um projeto, um processo, né? E é um processo de digitalização. Acho que a gente tem que olhar, quando a gente pensa nessas dúvidas, olhar para os outros mercados, né? Olha para os bancos, né? O banco digital é para todos? Não, mas é para muita gente. E ele vem crescendo. Né? Então a gente tem que apostar que isso vai crescendo. Mas é aquele idoso que precisa ir na agência? Sim, a gente tem que ter agência. A gente tem que ter OBS. Eu não acho que o processo tem que ser 100% digital, mas a gente pode sim ampliar acesso e melhorar a qualidade de atendimento. Por que a pessoa tem que ir até o OBS para agendar uma consulta e depois voltar para um retorno na consulta? Será que a gente não pode fazer retornos digitais? Será que a gente não pode mandar mensagens? Será que a gente não pode fazer agendamentos online? Será que a gente não pode melhorar? Então, acho que essas perguntas que a gente tem que se fazer. Legal, é acabar com essa burocracia, né, desnecessária, né, doutor? Doutor, de que forma, pensando na parte técnica, né, tecnológica, de que forma estruturar uma plataforma de consulta digital para os diversos tipos de atendimento? Eu gosto muito de desmistificar isso, porque eu acho que às vezes a tecnologia pode ser considerada uma das grandes barreiras para as pessoas começarem a fazer inovações. Né? Então, a primeira coisa, eu acho que a gente já faz atendimentos digitais há muito tempo. Né? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de ligar para um médico, né? Seja um pediatra ou conseguir falar com um médico à distância
e conversar com ele, ou com um enfermeiro que você conhece, e essa pessoa te ajudar e te guiar. Então, esse tipo de cuidado é um cuidado à distância. Então, assim, por que eu gosto de falar isso? Assim, porque eu acho que já existem tecnologias, o WhatsApp hoje, né? 80% dos médicos falam que conversam com seus pacientes via WhatsApp. Então, a tecnologia que está hoje disponível para a gente, ela já é uma tecnologia que já nos ajuda a fazer cuidados digitais. O que falta para construir um projeto muito bem desenhado? E eu acho que a gente tem que ganhar complexidade à medida que a gente mostra que a gente precisa. Tá? Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na implantação dos projetos. Acho que se a gente pensar que quer um projeto perfeito, a gente nunca tira ele do papel. A gente começa ele e vai complicando ele à medida que a gente vai desenvolvendo. Mas se você perguntar para mim, tem algumas coisas que passam claramente na minha cabeça quando eu penso numa plataforma digital. A primeira é como essa pessoa faz um contato comigo. Então, como que ela agenda uma consulta comigo? Como que ela se comunica comigo, né, para fazer isso? Então, como que a gente resolve essa parte de agendamento e conexão? Perfeito. A segunda é qual canal de comunicação eu vou ser disponível? E assim, lembrar que o futuro está não na videoconferência, mas na possibilidade de modificar canais a depender da necessidade. E aí a gente pode pensar em canais de mensagens, por exemplo, um chat, né, mensagens, um WhatsApp. A gente pode pensar em voz, e a gente pode em imagens, voz, e depois a gente pode pensar em videoconferência. Então, quais canais eu vou disponibilizar? E quando eu penso em videoconferência, a gente tem várias plataformas que fazem isso. Mesmo as plataformas que hoje consolidam tudo, nenhuma delas inventou a forma de videoconferência. Elas sempre se plugam a outras plataformas. Tá? A outra parte é, a gente tem que separar o canal de comunicação tem que ser registrado, porque essa diferença, eu brinco para a gente lembrar, qual a diferença de uma consulta para uma consulta de corredor? A consulta de corredor é aquela consulta que você bate um papo, mas você não registra nada e você só dá uma opinião solta. Então, as conversas de WhatsApp, por telefone, por videoconferência, elas viram uma conversa de corredor se você não faz um registro disso. Então, a diferença de uma consulta para uma conversa de corredor digital seria, eu tenho que ter um registro e eu tenho que ter um fluxo de como funciona isso. Como que é um fluxo? Eu tenho que entender por onde vem, para onde vai essa consulta, como eu devolvo essa informação, como que eu registro, como que ele recebe essa informação de volta, e esse fluxo é o que monta um processo de telemedicina. Tá? E aí depois a gente tem que fazer processos de segurança da informação, né? E o último, a gente tem que depois começar a olhar um pouco a parte de qualidade, né? E aí a gente vai melhorando. Quando a gente põe todas, e aí regulamentação e alguns ajustes, quando a gente coloca por tudo isso aqui, o que me parece, às vezes, vira uma grande barreira. Então, primeiro, existe no mercado empresas de prontuário, existem no mercado diversas empresas de videoconferência, de mensagens. Então, você pode conectar isso e criar o seu primeiro jeito de fazer. E à medida que você vai aumentando o seu fluxo de pessoas ou entendendo que esse processo está funcionando e vendo o resultado, você vai ganhando energia para complicar esse processo e depois construir um processo que talvez, de repente, seja feito para você, customizado para você. Acho que eu só não esqueci de falar um pouco das receitas, né? Então, assim, hoje, para a gente poder prescrever à distância, hoje é permitido que a gente faça isso, né? E a gente tem certificações eletrônicas para fazer isso. Então, você tem que fazer um registro para fazer a certificação eletrônica e eu consigo prescrever à distância um antibiótico e a pessoa recebe à distância e compra numa farmácia. Tá? E isso existe também empresas que fazem isso no mercado, né? E hoje, na Alice, o que a gente está fazendo? A gente está construindo a nossa plataforma. Né? Hoje, a Alice, boa parte do time, por volta de 40% do time, é de pessoas que desenvolvem, engenheiros de software. Então, a gente está integrando tudo e construindo a nossa plataforma, que integra tudo isso e faz coordenação do cuidado. Né? Então, a gente está no processo já há 1 ano e pouco, é uma empresa que é muito acelerada, porque já veio gente de outras empresas de tecnologia, então eles estão muito hábitos para fazer isso, e a gente está fazendo um processo totalmente diferenciado. Mas isso é por outros motivos. O que eu não gosto eu não tenho isso, o que eu faço? Como eu começo? Começa do jeito que você tem para começar. E eu acho que esse é o grande ponto. Não precisa de grandes coisas. Você já consegue começar. Legal, doutor. Acho que isso também depende da gente oferecer educação para as pessoas, né, para a população, para que ele saiba numa consulta falar o que ele está sentindo, relatar,
né, alguma queixa, enfim, e também talvez um próximo passo integrar todos esses processos, né, que compõem o atendimento médico. Doutora, falando um pouco agora da atenção primária à saúde, como aprimorar esses serviços da atenção primária à saúde com o uso das ferramentas digitais? Ótimo. Esse talvez seja, nos últimos anos, um dos assuntos que eu mais amo. Por quê? Porque o que a gente entende, né? Hoje a gente tem a atenção primária, acho que o SUS foi o primeiro que enxergou isso no nosso país como uma grande solução para dar acesso e qualidade, né? A atenção primária, bem feita, ela é capaz de resolver mais de 80% dos problemas de saúde de uma população, né? Só que se você potencializa ainda mais com uma telemedicina, uma telesaúde, ela pode superar esse valor, né? Então, que processos que já foram construídos, que mostraram resultados no país e fora do país e que a gente vem construindo. Então, primeiro, a triagem, né? Hoje, boa parte das pessoas que procuram um atendimento, por exemplo, num pronto-socorro, muitos não precisavam estar lá. E a gente, na pandemia, escancarou isso, porque a gente ficou preocupado das pessoas irem no pronto-socorro e as pessoas começaram a tentar triar antes de ir no pronto-socorro se elas precisavam ir para lá. Isso é muito importante, porque muitos dos problemas que o pronto-socorro eram lotado eram com problemas que a gente consegue resolver, como diarreia, como dor de garganta, dor de cabeça, picadas, pequenos cortes, e dores nas costas. Aí você fala, César, mas todas as pessoas que têm esses problemas, elas conseguem ser sempre resolvidas digitalmente? Não. Mas se a gente triar bem, o que ela está sentindo? Se ela tem algum sinal de alarme, quando ela precisa ir e orientar bem, e ainda mais poder seguir essas pessoas, a gente consegue que só uma parte dessa população, e isso, os dados que a gente tem hoje são por volta de 15% a 20%, necessariamente precisem ir no pronto-socorro. Então, a triagem é uma grande capacidade de melhorar. A outra triagem que é possível a pessoa está na UBS e ela precisa ir para um especialista, para um endócrino. A gente tem vários motivos para a pessoa precisar ir para o endócrino, né? Mas tem vários motivos que ela não precisaria ir para o endócrino e só precisaria que o endócrino ajudasse esse médico a cuidar dessa pessoa. Por exemplo, né, uma paciente que tem um problema de diabetes. É possível numa UBS começar a insulina para ele. É possível ajustar o remédio. Agora, um diabético jovem com diabético tipo 1, ele precisa ir para o especialista porque é muito mais complexo para cuidar dele. E se ele não for, ele vai no pronto-socorro numa emergência. Então, a gente precisa escolher as pessoas que precisam rapidamente para o especialista. E 2, a gente precisa devolver informação para que a pessoa consiga ser bem cuidada pelo médico da UBS. Então, psiquiatria é idêntico. E com isso, o projeto que a gente fez, o Regula Mais Brasil, ele reduziu 40% da fila de Porto Alegre em 6 meses. Por quê? Porque você consegue triar, encaminhar os mais graves, devolver os que são menos graves e ajudar o médico a conduzir esses menos graves na porta. Então, é um projeto que a gente chama de teleconsultoria. A consultoria médico-médico ajuda o médico a cuidar e, no fundo, é um projeto educacional. Porque você discute um caso, discute 2, discute 3 casos parecidos, você aprende. Você, médico da UBS, aprende. Então, o teleconsultoria é um dos ótimos projetos que potencializa a capacidade da população de ser atendida. Uma outra opção é diagnóstico. Hoje, a gente tem grandes projetos de diagnóstico. Por exemplo, eletrocardiograma. Minas Gerais, ele tem um sistema de laudos de eletrocardiograma fantástico, feito pela Universidade de Minas Gerais, da UFMG. E aí, por exemplo, laudos que acontecem no Acre, em várias regiões do Nordeste, em toda Minas Gerais, são laudados pela UFMG e por 2 outros polos perto. Isso, assim, num volume gigantesco, uma qualidade gigantesca. Então, a pessoa está lá infartando numa UBS, lá no Acre, recebe um laudo e o cardiologista já liga e fala, olha, eu estou vendo que está tendo um infarto aqui, tal, e te ajuda a conduzir numa emergência, ou se não, te manda o laudo numa situação que não é emergencial. Outro, dermato. Dermatologia, ela pode ser revolucionada, porque por volta de 70% das vezes, com uma foto e uma história clínica, um médico dermatologista consegue já fazer um primeiro laudo e um primeiro tratamento para essas pessoas sem precisar encaminhar para o dermato. Os projetos de teledermatologia acabaram com filas de espera em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em outras regiões. Então, ele revoluciona o número de dermatos que você precisa. E aí, a pessoa que vai para o dermatologista, aí sim ela vai para fazer uma biópsia, porque na dermatologia,
às vezes a imagem é capaz de resolver muitas vezes, muito rapidamente, o dermato consegue. E, em vez dele atender 15 pacientes num dia, ele é capaz de atender 80 pacientes, olhando só a imagem e as informações. Então, ele potencializa muito o número de pessoas que ele consegue atender. Né? Segmento. Esse é um projeto que está começando agora. A Alice está fazendo bastante disso. Então, por exemplo, o que a gente cuida hoje de um paciente com Covid na Alice? A pessoa entra com tosse e com nariz escorrendo, falta diminuição da capacidade de cheiro, né, anosmia, e aí a gente percebe que ele é uma paciente que provavelmente tem Covid. A grande preocupação é se ele vai começar a ter falta de ar. Então, se ele começa a ter sensação de falta de ar, a gente faz uma videoconferência, entende se ele consegue falar, se ele tem fala entrecortada, mas eu mando um oxímetro para casa dessa pessoa e eu monitoro ele por 10 a 14 dias. Então, primeiro, eu trio a primeira fase. 2, eu monitoro ele com oxímetro. E dessa forma, eu não precisei, até esse momento, encaminhar nenhum para o pronto-socorro. Porque eu consigo, pela oximetria, avaliar quem precisa e quem não precisa. No terceiro dia, eu encaminho para ele fazer uma coleta do PCR. Positivou o teste, eu sigo até 14 dias. Negativou o teste, eu recolho o oxímetro antes. Então, o que eu estou falando? Eu estou fazendo um projeto de teletriagem, um telemonitoramento dessa pessoa que eu já conheço previamente. Então, essa é outra capacidade que a telemedicina tem. Então, aqui, em poucas palavras, assim, eu separaria em 3 grandes questões. Uma, a gente pode fazer consultas, que a gente consiga triar e seguir pessoas. 2, a gente consegue fazer consultorias, que médicos, enfermeiros e enfermeiras conseguem discutir casos para cuidar melhor à distância. E 3, a gente consegue fazer diagnósticos à distância, com eletrocardiograma, dermatologia, eletroencefalo, espirometria, inúmeros, raio-x, laudos como esse eu consigo fazer e aí eu consigo ter um acesso muito maior do que a gente tem hoje. Né? Então, esses são os primeiros projetos que eu vejo assim. De teleconsultoria também tem para hospitais, discussão com intensivistas no outro lugar. A gente tem nos Estados Unidos, é mais comum quando você tem um AVC, que é um coágulo, né? Enfim, quando você tem um AVC do tipo isquêmico, que tem um coágulo, você precisa tomar uma decisão se você vai trombolizar ou não essa pessoa. Hoje, nos Estados Unidos, é mais comum você resolver isso por telemedicina do que presencialmente, porque você chega numa emergência, eles ligam para uma central que tem um neurologista super qualificado, e esse neurologista ajuda o emergencista a tomar a decisão se faz ou não a medicação. Né? Então, o que você põe? Você põe um neurologista super capacitado numa central e ele atende 10, 15, 20 hospitais. E aí é como se tivesse um neurologista super capacitado em múltiplos hospitais do país. Então, esse é um outro projeto que funciona muito bem. E por último, psiquiatria. Eu não vou parar, tá? Porque, assim, tem um monte. Mas psiquiatria é fantástico, assim, porque psiquiatria depende pouco do exame físico e muito da conversa. Então, o psiquiatra tem uma capacidade enorme de cuidar das pessoas por videoconferência. Legal, doutor. Você me faz pensar na importância, né, da gente conseguir replicar isso para todo o Brasil, né, pensando na triagem, nesse atendimento, para reduzir essa fila de espera e o tempo, e o tempo de espera que hoje é muito grande, né, principalmente na saúde pública. Doutor, vamos fazer uma pequena pausa, pode ser? Para dar uma respirada e a gente continua no próximo bloco.